Saúde no ar. Informação na dose certa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre esse tema. É comum buscar o dentista apenas em casos de extremos de dor ou para resolver algum problema estético. Porém, os dentes merecem e precisam de uma atenção especial. A maioria das vezes, o alvo de menor preocupação, deixando de fazer as consultas de manutenção ou revisão, ou pior, achando que não é necessária essa atenção voltada para os dentes. Por isso, hoje, o Saúde no Ar, já comemorando antecipadamente essa data, 25 de outubro, que é uma data onde voltamos para o pensamento sobre o dentista, sobre esse profissional e atenção à saúde bucal, são nossos convidados de hoje, o Dr. Luciano Castellucci, né? Ele que participa com a gente é mestre e doutor em reabilitação oral pela Universidade de São Paulo, é também professor adjunto da Faculdade de Odontologia da UFBA e também diretor científico da ABO, Associação Brasileira de Odontologia. Bom dia, doutor Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pela presença, também está aqui com a gente mais uma vez, Ticiane, agradecemos também a atenção da Secretaria Municipal de Saúde, Ticiane Mendonça, dentista, coordenadora de saúde bucal aqui em Salvador. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes que nos ouvem. Queria começar primeiro falando um pouco desta política nacional. Há um pensamento, há uma ação integrada, né, dessa política. O que é a política? Como é que ela se integra? Tanto na rede municipal como em outras ações, também se a ABO participa e colabora com essa política nacional de saúde. Luciana. Bom dia. A política nacional ela veio para fortalecer as ações de saúde bucal em todo o Brasil, tá? Aqui no município de Salvador, ela é dividida na atenção básica, onde o usuário pode se dirigir a qualquer unidade básica de saúde, marcar sua consulta, fazer todo o seu tratamento eletivo que for necessário. E havendo a necessidade de um tratamento de maior complexidade, ele é encaminhado para um outro serviço, que são os centros de especialidades do nosso município, e assim ele vai ter a sua saúde integral reabilitada. Quando temos uma política, né, nacional voltada para uma determinada questão, aí temos a política de atenção ao homem, a política de atenção à mulher, no caso da saúde bucal, o que muda efetivamente para a pessoa, né, a comunidade, que é o foco, acredito, de toda a ação política, de todo o planejamento. Na prática, o que essa política garante? Principalmente a prevenção, né? Assim como na medicina, a odontologia também, ela tem um caráter basicamente preventivo, né? A gente vem de um paradigma curativo para um paradigma completamente preventivo. É o foco nas nossas ações a prevenção. Estimulamos a toda a população, convidamos a que procure os nossos serviços, para que ele tenha a sua saúde restabelecida. A saúde oral ela é tão importante, ela faz parte da nossa saúde, então que ele procure os serviços de odontologia para que a gente tenha a sua saúde reabilitada. Você às vezes não tem uma noção de quão é importante cuidar também da saúde bucal. Não só do aspecto da saúde também, mas também da autoestima, que é algo que você trabalha bem de perto. A odontologia ela é extremamente importante, não só pelo critério técnico da saúde em si, ou mesmo da estética, mas nós estávamos conversando anteriormente, é um fator preponderante para a reinserção do indivíduo na sociedade. Hoje a gente imagina que um sorriso adequado, ele é importante para você conseguir um cargo, um emprego, por exemplo. E nesse aspecto, a odontologia assume um papel muito importante, além do que todos nós já sabemos, no aspecto da saúde em si, dos critérios técnicos e da relação com a estética do indivíduo também. A ouvinte anônima que está então na linha? Estou, sim. Sua pergunta, meu bem. Olha, eu queria perguntar ao doutor aí, dos dentes, que eu tenho uma prótese total, a inferior e superior. Já tem muitos anos. Se tem problema de saúde com essa prótese, muitos anos. Oi, minha querida, bom dia. Bom dia. Uma prótese total, ela deve ser refeita em média a cada 5 anos. E, em termos gerais, a cada ano o paciente deve ir ao seu dentista para que seja feita uma reavaliação, porque as condições bucais, elas modificam com a idade, com o tempo, e a gente precisa, como essa prótese ela se adapta aos tecidos da boca, é necessário que o dentista fique sempre, regularmente, checando se essa adaptação está a contento. Então, eu recomendo que a senhora procure seu dentista, ao menos uma vez ao ano,
ele vai poder te dizer com maior precisão qual a periodicidade mais adequada para a senhora, mas assim, se a senhora já usa esse par de próteses há muito tempo, na maioria das vezes recomendado que a senhora já substitua. Nós temos um programa também de doação de próteses no município, Ticiane, como é que está isso? O programa ele se instituiu há 4 meses, tá? O laboratório de prótese, ele faz parte do nosso programa e qualquer usuário, ele se dirige à unidade básica de saúde, faz o seu tratamento, o dentista percebendo a necessidade de reabilitação protética, ele encaminha o usuário via ficha de referência para um dos 4 centros de especialidades do município que ofertam essa especialidade, que é o Centro de Especialidade no Alto da Cachoeirinha, que fica no fim de linha no Cabula 6, Cajazeiras, que fica ali na rótula de Cajazeiras 5, Piripiri, que fica ao lado da UPA da Albergaria, e o Céu Federação, na Avenida Cardeal da Silva, nas transversais. 3328-7666, a participação da Neide, lá de Palestina. Oi, Neide, sua pergunta. Oi, bom dia. Bom dia. Ô, doutor, é porque em 6 meses eu faço limpeza. Aí eu fiz a restauração e todos os dentes que eu fiz restauração estão ficando mole. E a médica disse que eu tive perca óssea. Aí eu perguntei ela por quê. Ela disse que porque é genético. Eu queria saber se é isso mesmo. Olha bem, Neide, existem sim fatores relacionados à genética, mas esses por si só não explicam todos os casos de perda óssea. Então você provavelmente não está com essa perda óssea que leva a esse amolecimento, entre aspas, dos dentes por conta das restaurações que você fez. Existem outros fatores que você deve procurar pesquisar junto ao seu dentista. O dentista que normalmente trata dessa situação periodontal se chama periodontista, tá? E você pode buscar nas unidades públicas de saúde esse profissional para que faça uma avaliação mais adequada da sua condição bucal. Vou aproveitar a pergunta da Neide e ampliar essa questão, né? Quais são as doenças efetivas ali da boca, o que pode causar e doenças associadas? O que pode também? Às vezes a pessoa tem um problema de saúde e esse problema de saúde vai afetar essa região específica. O que é específico da odontologia e o que está associado? Relacionado à perda óssea? Bem, existem diversos fatores. Doenças sistêmicas podem levar a esse tipo de situação. Tá? Tratamentos como radioterapia também podem favorecer isso, porque mudam a microbiota oral, a condição de saliva do paciente, fatores genéticos, como ela falou, mas notadamente o fator mais importante é a presença da placa bacteriana, tá? Que está normalmente associada a hábitos de higienização incorretos. Então, esse é o fator mais importante. E por isso que é importante que a gente vá ao dentista para que ele nos oriente com relação a esses hábitos. E aí, Ticiane, a gente entra diretamente dentro da ação específica da atenção básica, dessa Política Nacional de Saúde, que é exatamente tratar essa questão da educação e da orientação para a saúde bucal. O interessante é fazer um trabalho de prevenção, que não precisa chegar ao tratamento. Como é que vocês lidam com isso? Quais são as dificuldades, digamos assim, os percalços que vocês encontram nessa missão? Bom, o nosso grande foco, como eu falei inicialmente, é a prevenção, para que a gente possa cuidar, para que a gente não trate depois do que ocorra, depois que a doença se instalou. Exatamente. Então, assim, o nosso programa de escovação supervisionada é o nosso grande foco, né, de inserção de hábitos saudáveis, desde a alimentação, a higienização correta. Todas as unidades básicas do município, elas fazem esse trabalho. É a nossa maior frente de trabalho, os nossos indicadores vêm mostrando isso, que a gente vem aumentando e muito os indicadores de escovação e de prevenção. Como que vocês conseguem chegar até esses dados? Como é que é feito o monitoramento disso? Saímos de que ponto e estamos agora em que ponto? Pronto, eu vou falar só para a gente ter uma ideia, a gente fechou o ano passado, que a gente faz isso com base na população, nosso indicador. A gente saiu de indicador de 0,19 na escovação do ano passado para hoje, a gente já está com 9 meses, né? Porque a gente está na competência anterior. A gente já atingiu mais do que o dobro, a gente está em 0,40, um pouco mais que o dobro. Então, assim, o nosso forte, a gente vem distribuindo escovas dentárias, creme dental, fio dental, para que a população tem a possibilidade de fazer o que é ensinado nas unidades básicas de saúde e nos outros centros comunitários também.
Nalva, é o seguinte, a manutenção, coloca-se um aparelho e depois tem aquela indicação de a cada 30 dias, se é essa a indicação mesmo, fazer a manutenção. O que ela acha que essa manutenção é muito simples, apenas trocou a borracha, é isso mesmo? O que garante, o que precisa ter nessa manutenção de aparelho ortodôntico? Olha, é difícil a gente se posicionar aqui com um colega, né? Mas o que seria o normal? Procedimento. Mas as consultas de manutenção são necessárias. Às vezes o paciente acha que o colega ortodontista está apenas trocando a borracha, porque é o procedimento que é mais visível. Mas existem torques nos arcos que são muito discretos e que geram a movimentação do dente. A borrachinha, na realidade, ela só prende o fiozinho que gera a movimentação. Como a mudança do fio ela é pouco perceptível, o leigo percebe apenas o fio e acha que aquele fio continua da mesma forma, acredita-se que a manutenção é apenas troca de borracha, mas acredite, não é só isso. E a manutenção do ortodontista normalmente é um procedimento que não leva muito tempo, mas ela ultrapassa a substituição das borrachas, acredite. Tá? E é fundamental, porque se ele não fizer essa manutenção periódica, que nem sempre é a cada 30 dias, os dentes não irão se movimentar. Por isso que é fundamental que seja feita essa manutenção, sim. Eu vou colocar a pergunta da Maria Tereza, lá do Jardim Campo Verde. Ela tem também uma pergunta a fazer à mesa. Depois eu quero voltar a essa questão da prótese. Por que tantas pessoas hoje, né? Temos uma geração de pessoas que usam prótese. E o que isso vem mudando? É uma questão cultural? As pessoas foram perdendo os dentes e estão tendo que substituir por prótese. Por que isso? E se já avançamos também nesse número. Mas antes, Maria, sua pergunta. Bom dia. Bom dia. Olha, eu tinha uma vizinha, ela faleceu. Eu fiquei sabendo há uns 2 anos atrás. Procurei saber qual foi o caso que ela tinha falecido. O marido dela me disse que ela faleceu porque teve câncer na boca através da chapa que ela usava, as 2 próteses. E eu tenho minha prótese, tem 8 anos. Aí eu fico agora sempre preocupada, pensando assim, quero saber do doutor se há chance mesmo de uma prótese causar câncer na boca. E agora, procede mitos e verdades? Não, olha bem, você não precisa ficar amedrontada por uma história que aconteceu com sua vizinha. O que você precisa fazer, sim, como eu disse para outro ouvinte, é fazer a consulta regular com o seu dentista, que vai sempre avaliar se a sua prótese está machucando, causando algum tipo de desconforto para você, e isso pode não evoluir necessariamente para uma lesão maligna ou câncer. Você pode ter outros tipos de lesões que também merecem igual cuidado. Então, assim, não fique preocupada, não perca seu sono por conta disso. Faça o que deve ser feito. Consulte o seu dentista regularmente, seguindo as orientações dele, que provavelmente você não vai ter problema algum. Mas já que ela perguntou, será que podemos dizer isso? Entre as causas do câncer de boca, estaria o uso de prótese ou não necessariamente? Até mesmo a questão da falta de higiene ou da higiene irregular. Seria uma das causas? Olha, a prótese por si só, ela não causa câncer bucal. Para que o paciente, isso serve não só para a área odontológica, mas para todo o indivíduo. Existem outros fatores que, em conjunto, podem fazer com que uma lesão evolua para uma lesão maligna. Tá certo? Então, assim, só a prótese, ela pode gerar algumas lesões, mas ela sozinha não significa que o paciente vai ter o câncer de boca. Importante, então, o acompanhamento. Lá, através do CEL, Tiziane, vocês apenas ofertam, repassam a prótese para a pessoa que é acompanhada, mas depois essa manutenção, o acompanhamento, a orientação, se não adaptou, como é que é feito o pós, né? Então, todo usuário que ele é contemplado com a oferta de prótese dentária, ele tem esse acompanhamento durante um período no centro de especialidade, depois ele volta para a unidade básica próximo à sua residência. E todas têm uma equipe de saúde bucal. Sim. Deveria estar em tese todas lá. Hoje, a gente trabalha em Salvador numa lógica de distritos sanitários de saúde. Salvador é composta por 12 distritos sanitários, subúrbio ferroviário, Cajazeiras, em todas elas a gente tem equipe de saúde bucal disponíveis para a população. Ok. 12 distritos e depois as pessoas podem ter informações sobre isso. Vamos falar aqui onde você vai conhecer e saber quais são esses 12 distritos e se o seu bairro está ligado a qual distrito desse. Não sei se assim funciona, exatamente. A Tiziana vai explicar direitinho, mas antes tem a Selma, lá do bairro do Imbuí. Sua pergunta, Selma. Olá, bom dia. Por favor, Oi, Selma. Eu queria
Eu gostaria de saber a respeito desse programa do Dentista do Bem e como fazer para a gente encaminhar os nossos filhos para fazer parte desse dentista. Bom dia, obrigada. Vamos saber aqui na nossa mesa, o Dentista do Bem, até o que sabemos desse programa, desse projeto, doutor Luciano? Bem, olha, eu não sou muito próximo desse programa, mas são alguns colegas que fazem parte de uma rede de dentistas que fazem atendimentos gratuitos em suas próprias clínicas ou em algumas instituições que são afiliadas a esse programa. Na realidade, se eu não me engano, existe um site do Dentista do Bem e você pode se informar melhor nesse site. E com relação à ABO, que é a Associação Brasileira de Odontologia, quais são as ações, claro, além de representar a classe dos dentistas de todo o país, mas se há algum tipo de ação, de conexão com outros programas e projetos também? Ótima pergunta. A Associação Brasileira de Odontologia, aqui a seção Bahia, que é a ABO Bahia, que situa-se ali no Itaigara, na Rua Altino Serbeto de Barros, é a instituição de classe que representa os dentistas da Bahia, uma das instituições de classe. Nós temos o Conselho Regional de Odontologia, o Sindicato dos Odontologistas, e a ABO é uma entidade que visa o fomento da capacitação dos dentistas também. E lá nós temos a Escola de Aperfeiçoamento Profissional, onde são feitos atendimentos à população, normalmente a população com poder aquisitivo menor, porque lá a política da instituição é que os pacientes paguem apenas um valor simbólico correspondente ao material de consumo, porque a instituição não tem condição de prover todo esse material. Então, lá existem vários cursos de especialização, cursos de atualização, existem 60 equipamentos funcionando na instituição hoje em dia, e lá nós temos também convênios com diversas instituições, como Cidade Mãe, Pracatum, além de universidades, como a Universidade Federal da Bahia, que fazem estágios dos seus alunos lá, e nessas atividades uma quantidade muito grande de pacientes é atendida a um preço praticamente de custo, e isso viabiliza a inserção e o tratamento desses pacientes a tratamentos restauradores que no mercado normal teriam um custo muito mais elevado. Vamos saber um pouco dessa formação, né, dos profissionais, dos dentistas, como é que eles estão chegando dos cursos de graduação e até mesmo pós-graduação, e como a ABO vê também essa formação desses profissionais que estão se inserindo no mercado. E também, Tiziane, como é que a gente abraça toda a comunidade, né? O CEL está aí, as unidades estão a serviço, são 12 distritos, mas atende de fato a toda a demanda. E que demanda é essa que nós estamos falando? Antes tem a pergunta de uma anônima lá do bairro da Caixa d'Água. Olá, sua pergunta. Uma vez, parabéns pelo programa. Obrigada. Olha, minha filha, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou fazer, ele já está ouvindo. O problema é o seguinte, ultimamente, minha prótese, eu perdi meus dentes por falta porque eu estava fazendo meu tratamento, inclusive particular. Mas a médica não me deu informação nenhuma que eu estava desenvolvendo um quadro de periodontia. Já um quadro muito avançado, então eu perdi meus dentes todos. Inclusive perdi a perca óssea, tenho um problema de perca óssea por causa disso. Então eu só tenho poucos dentes, 7 dentes embaixo, e a prótese que o protético faz não consegue, já é a terceira ou quarta, não consegue ela ficar justa na boca. Então isso é um desconforto muito grande para mim. Eu já fui na faculdade de odontologia desde 2009, conseguiram me encaixar esse ano, mas eu tenho que aguardar porque eu sei que a demanda ali é muito grande. Minha equipe é uma equipe especial, que é com o Dr. Falcão, que ele só pega pessoas especiais, pessoas hipertensas, pessoas diabéticas, e eu queria que ele, por favor, ele me desse um endereço, um telefone, um endereço, que eu pudesse ir nesse lugar, e que como ele está falando, que pode pagar porque lá eu sei que eu vou esperar, e eu estou na fila. Agora, sabe lá Jesus quando é que eu vou ser atendida? Como é que eu posso assim, me dirigir a esse lugar que ele está falando aí? Porque, minha filha, eu já não aguento mais, porque o protético ele já não está. Eu sei que eu tenho dificuldade de alguma coisa assim na minha gengiva,
mas ele não está conseguindo, e a dentadura dança na boca, e isso me incomoda demais. Inclusive, Imagino. eu me alimentar e ter que engolir os alimentos. Obrigada, então. Obrigada, um bom dia, e mais uma vez, parabéns pelo programa. A gente viu? ouve aqui, Tá? né? Obrigada. Dessa ouvinte que não quis se identificar, imagina a dificuldade que ela tem, às vezes até o constrangimento de estar com esse problema de saúde, mas está buscando. O bom é isso, está buscando, mesmo com dificuldade, mesmo sabendo da demanda, mesmo admitindo que vai ficar numa fila de espera, mas ela quer se tratar. E aí eu coloco aqui a Ticiane, que representa aqui o município, uma política nacional de saúde bucal, aqui o município, através da atenção básica e do CEL, né, está atendendo essa população, e também a ABO, a Universidade Federal da Bahia, porque esse é um caso isolado, mas é um caso que reflete uma situação de várias pessoas que podem estar passando pela mesma situação. E aí o que fazemos com ela? Eu peço para que ela se dirija à unidade básica de saúde mais próxima à sua residência. Que seria um posto de saúde, ela citou Caixa d'Água. Caixa d'Água, é naquela região de... Caixa d'Água. Fica mais próxima aqui, Liberdade, pronto. Ali a gente tem o 16º Centro de Saúde, que é a unidade que ela pode buscar, eles estão orientados ela pode buscar o tratamento odontológico, e, havendo a necessidade, ela vai ser encaminhada para um dos 6 centros, dos 4, na verdade, que fazem o atendimento à prótese. E, havendo a dificuldade desse atendimento, a gente pede, por favor, que ela entre em contato com a saúde bucal diretamente, através do telefone 3186-1059, ou se houver ainda assim a dificuldade, que ela registre na ouvidoria a sua dificuldade de entrar no sistema. Só complementando, Ticiane, ela fez a pergunta também em relação à ABO. A ABO fica no Itaigara, na rua Altino Serbeto de Barros, e ela pode agendar uma triagem através do telefone 2203-4077. E só para tirar sua dúvida, infelizmente, quando os pacientes têm uma reabsorção óssea muito grande, a prótese convencional, a dentadura, como ela é chamada usualmente, ela perde muito, sim, estabilidade. Existem algumas alternativas para minimizar esse problema. Uma delas é o uso de adesivos com pastas ou pós, mas esses adesivos devem ser orientados pelo seu dentista com relação ao uso. E se mesmo com o uso dos adesivos não for suficiente para gerar um conforto, uma alternativa seria o uso dos implantes, que são colocados, e esses implantes eles podem receber estruturas que geram uma retenção mecânica e vão prover um maior conforto para a senhora. Esses tratamentos eles podem ser também obtidos na ABO a um valor bem mais em conta, mas assim, infelizmente, a gente também tem essa dificuldade do sistema público de atender a demanda, que também é muito grande. Mas tenha certeza que a senhora vai entrar no cadastro e, seguindo a ordem e respeitando as pessoas que lá já estão cadastradas, vai chegar o seu dia de ser atendida. Saúde no ar, aqui com você, trazendo informações hoje sobre saúde bucal. Você está em nossa sintonia e participa através da sua pergunta. Estamos aqui falando sobre esse tema tão importante. 3328-7666 é o nosso telefone. São os nossos convidados, Luciano Castellucci, ele que é professor adjunto da Faculdade de Odontologia da UFBA, é também diretor científico da ABO Bahia, Associação Baiana de Odontologia, e Ticiane Mendonça, dentista e coordenadora da saúde bucal no município de Salvador. Queria voltar àquela questão sobre o uso de prótese, porque é tão comum, ainda temos aquele estereótipo, principalmente no Nordeste, dos dentes, né, dos desdentados, das pessoas que não cuidam do dente. Melhoramos essa incidência, esse número? Sim, como eu falei no início, a gente mudou de uma cultura extremamente mutiladora, né, dos nossos avós, né, de antigamente, para um paradigma totalmente preventivo. Então, hoje, realmente, a gente, pelos nossos indicadores, a gente percebe muito e vem percebendo mesmo na população a diminuição desse caráter de extrações, e a gente hoje vem realmente na frente da prevenção. Porém, a prótese ele veio para poder devolver a essa população que já teve as suas unidades perdidas, que ela pudesse ter a sua saúde oral restabelecida através da oferta das unidades dentárias.
Ok, tem um anônimo também que quer fazer uma pergunta aqui no nosso programa. Olá, estamos te ouvindo. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Parabéns pelo programa. Não estamos te ouvindo direito. É uma anônima lá do bairro de Tancredo Neves. Sua pergunta. Eu gostaria de saber do doutor o seguinte, eu coloquei um aparelho ortodôntico aí na BO e posteriormente eu desenvolvi um quadro de gengivite. E depois desse quadro de gengivite, eu fui orientada que vai ser necessário fazer uma cirurgia na gengiva para diminuir, né, a altura, porque a gengiva fica muito alta e desce cobrindo o dente. Aí eu queria saber dele se é realmente necessário que seja feita a cirurgia ou existe outro método que possa ser feito e a gengiva volte ao normal. E depois eu fiquei com o último dente, o molar, ele ficou com uma mobilidade muito grande. E a médica está achando, a minha dentista está achando que vai ser necessário extrair esse dente. Aí essas duas perguntas, se é necessário fazer a cirurgia para corrigir a gengivite e se também não existe uma forma de eu recuperar esse dente, porque ele está mole mesmo, muito mole. Aí eu não sei se é necessário realmente extrair ou existe alguma forma de recuperar ele para não precisar extrair. Porque por ser o último dente é o que mais me apoia, é o que eu tenho mais apoio para mastigação. Tá bom. Lá no Tancredo Neves, nosso ouvinte anônima não quis se identificar. Vamos sim responder a sua pergunta e até ampliar. Já falamos aqui de periodontite, gengivite, que doenças, que problemas são esses. Vamos explicar cada um deles, mas antes tem a Meire, lá do São Caetano. Oi, Meire, sua pergunta. Bom dia a todos. Bom dia. Agradeço pela oportunidade da sociedade, então, poder colocar seus anseios e tal. Eu gostaria de saber qual é a forma de inserção para o paciente que precisa de prótese. É que eu já liguei, quando eu liguei o rádio, já tinha começado a entrevista. E onde buscar esse serviço? Tá bom. Meire, né? Lá do bairro de São Caetano, se você ligou hoje pela primeira vez, e o programa Saúde no Ar todos os dias. Aqui pela Excelsior, da Bahia, 840, ajude também a divulgar. O programa todos os dias, das 10 às 11 da manhã. Você já é a nossa convidada a ficar aqui também em nossa sintonia. É a Meire, do bairro de São Caetano. Pronto, Meire, bom dia. Eu peço para que a senhora, por favor, procure qualquer unidade básica de saúde próxima à sua casa. A gente, em São Caetano, a gente tem uma das maiores coberturas dos distritos sanitários em São Caetano. Inclusive, há 2 semanas, a gente inaugurou mais uma unidade de saúde da família com 6 equipes de saúde bucal, ofertando ampliando a oferta de serviço no distrito sanitário de São Caetano Valeira. Nós temos a unidade de Bom Joá, tem a unidade de Péricles Laranjeiras, todas as unidades básicas de saúde, Recanto da Lagoa, Boa Vista de São Caetano, Boa Vista de Lobato. Então, a senhora pode se dirigir a alguma dessas unidades de saúde, realizar o seu tratamento odontológico. E o dentista, percebendo a necessidade de um tratamento complementar, de média complexidade, ela vai lhe dar uma ficha de referência, o profissional vai lhe dar uma ficha de referência com essa ficha em mãos. Aí a senhora é encaminhada para um dos 6 centros de especialidades e conclui seu tratamento odontológico. Outro ouvinte que não quis se identificar, falou do problema de saúde, que tem só um dente que é a sustentação e ela não quer perder. Meu desespero aí da ouvinte. Bem, respondendo à primeira ouvinte, essa gengivite, essa inflamação gengival, em alguns casos, pode realmente ocasionar um aumento do volume da gengiva. E essa necessidade de correção cirúrgica não é incomum. Isso realmente ocorre em alguns casos e é normal, sim. Com relação a esse dente que a senhora gostaria de manter, sem a avaliação, o exame clínico, fica difícil a gente se posicionar. Mas eu tenho certeza que lá na BO, onde a senhora fez o tratamento, o colega que está lhe atendendo vai ter toda a condição, junto com a equipe de professores que orientará o aluno no curso, de te responder e dar o melhor segmento a essa situação. Com relação assim, à última ouvinte, além do sistema público, as universidades também oferecem oportunidades para tratamento reabilitador, com prótese, inclusive, e as escolas de pós-graduação. E isso também, hoje em dia, é uma alternativa para os pacientes
que gostariam de ter dentes repostos por meio de prótese. Agora, como é que está essa aceitação em novos pacientes, nova triagem, tanto lá na Universidade Federal da Bahia quanto no CEL? Porque já ocorreu, não no caso específico de odontologia, do tema que estamos tratando hoje, mas da gente falar aqui no ar para o ouvinte incentivar para que ele faça o tratamento, que ele procure a unidade e quando chega lá, às vezes fala, vocês estão mentindo. O ouvinte já disse isso para a gente. A gente foi lá, procurou e não está marcando, só está marcando para o ano que vem, tem que ficar. Como é que está? Até para que o ouvinte saiba qual vai ser a realidade que ele vai encontrar. Bom, no caso de não haver sucesso nas marcações de consulta, então que seja contrário à nossa orientação, sim, a gente pede que entre em contato com a Coordenação de Saúde Bucal diretamente, através do telefone 3186-1059, ou através dos canais de comunicação, que é a ouvidoria. A gente pede que registre as queixas, né, para que a gente melhore o nosso sistema, o que estiver acontecendo. Salvador é muito grande, né? A gente tem uma dimensão populacional, quase 3 milhões de habitantes, então é tudo muito dinâmico, realmente nós orientamos sempre que ele use os canais de comunicação para que nós possamos ter conhecimento e adotar as medidas que se façam necessárias. Agora, Ticiane, se eles ligam, se o meu ouvinte que está aí agora quer fazer o tratamento iniciar através de uma unidade do CEL, um desses distritos aqui de Salvador, dos 12, de acordo com a proximidade do seu bairro, ele vai ligar 3186-1059 e lá ele se dirige a uma pessoa especificamente, tem um coordenador ou quem atender vai encaminhar. A gente pede sempre que o usuário se dirija pessoalmente à unidade de saúde e havendo a dificuldade na marcação, só aí é que ele busca. Aí sim ele aciona a saúde bucal para a gente investigar por que o usuário não está conseguindo o seu tratamento adequado. E na ouvidoria ele também pode usar o canal através do site da prefeitura. Isso. Como ele chega até a ouvidoria? No telefone 160 ou então através do site, o site da prefeitura, www.saude.salvador.ba.br. Lá tem um link ouvidoria que ele pode registrar de forma anônima ou identificada a sua queixa, que ele sim será investigado. Na Universidade Federal da Bahia, Luciano, como é que está aí o atendimento? Olha, não só na Universidade Federal da Bahia, mas em muitos outros centros de atendimento à população, o problema é que a demanda normalmente é maior do que a capacidade de atendimento. Essa é a realidade e isso faz com que a gente não consiga atender as pessoas no tempo que seria considerado por todos nós o ideal. No entanto, é importante deixar claro que na Universidade Federal da Bahia, onde eu trabalho, existe uma central de atendimento ao paciente, onde se faz o acolhimento ao paciente, esse paciente é cadastrado e a gente hoje segue rigorosamente o fluxo de cadastro dos pacientes. Então, eventualmente, o paciente que não consiga ser atendido imediatamente, ele fique tranquilo que ele vai ser atendido assim que as pessoas que se cadastraram antes dele forem atendidas. Tenho mais duas participações, acho que já seriam as últimas do programa de hoje, mas você depois pode entrar em contato com a nossa produção e encaminhar a sua pergunta. É a Maria de Fátima, lá do bairro de Cajazeira, e a Dina, da Mata Escura. Olá, bom dia. Oi, Dina ou Maria, estão ali ainda? É Dina. Dina, sua pergunta, meu bem. Bom dia, maravilhoso o programa de vocês. Que Deus abençoe vocês, viu? Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao dentista. Eu uso o prótese, né? Uso o chapa, o mais certo. Superior e inferior. Tá. Mas eu gostaria de saber por que eu mordo tanto a língua como meus lábios. Sempre estou mordendo. E eu fico assim, preocupada. Já uso há muito tempo, entendeu? Tá bom. Eu gostaria de saber a respeito disso. E um bom dia. Que Deus abençoe vocês. Obrigada. Maria de Fátima, lá de Cajazeira. Olá, Cajazeira 8. Oi, Maria de Fátima. Não caiu a ligação. Vou aproveitar também já colocar uma pergunta de um ouvinte que veio através do nosso Face. Ela diz o seguinte, vou resumir a colocação da Solange, lá da Paralela. Ela diz que tem uma filha de 5 anos, sempre cuidou desde o início, na primeira dentição, fez o cuidado, o acompanhamento, sempre estimula a escovação após as refeições. Mas ela passou por uma situação recentemente onde a filha teve um trauma, ela caiu, bateu a boca e perdeu um dente, um primeiro dente. E ela levou para a emergência, depois foi levada para um especialista em odontologia infantil, mas a médica disse, aquele dente que saiu no momento do trauma, no momento da batida, se ela tivesse colocado num pouco de leite, ela poderia fazer o reimplante. Ela disse, eu nunca ouvi falar nisso. Os profissionais da área têm essa informação, isso procede, por que o leite faria diferença? Tem essa pergunta aí da Solange, mas antes tem a Dina, né, que falou da prótese. Bem, Dina,
Com relação ao que você está percebendo de morder a língua, a bochecha, existem algumas situações que podem explicar o que está acontecendo. Obviamente, a gente não vai chegar ao diagnóstico à distância, mas isso acontece muito comumente com pacientes que têm o hábito de apertar os dentes ou ranger os dentes. Isso é muitas vezes um hábito involuntário, você não percebe isso, né? Você não faz isso porque quer, mas isso gera, sim, a possibilidade do paciente morder a língua e a bochecha com mais frequência. No seu caso, onde você informou que é portadora de prótese total, uma outra situação que pode estar gerando essa frequente injúria à sua língua e à bochecha é o posicionamento dos dentes. Então, os dentes que se devem ser posicionados na confecção de uma prótese total, respeitando o espaço da língua e da bochecha. E isso, com certeza, um colega cirurgião dentista poderá avaliar e te ajudar na solução desse inconveniente. Você não quer aproveitar também aqui a sua presença para a gente falar um pouco do congresso que vai acontecer aqui em Salvador na próxima semana? É um congresso realizado aí pela ABO e outros parceiros. É o Congresso Internacional, o 17º Congresso Internacional de Odontologia da Bahia. Como vai acontecer? Quais são os profissionais envolvidos? Como a comunidade pode participar? Bem, eu estou muito honrado porque fui convidado para ser o coordenador desse evento. É um evento que vai mobilizar a odontologia baiana, e não somente a odontologia baiana. Nós teremos aqui cerca de 6.000 dentistas no período de 29 de outubro a 1º de novembro, e todos os assuntos relacionados à odontologia serão abordados nas atividades científicas. Nós teremos ministradores internacionais aqui no evento, e hoje esse é seguramente um dos 3 maiores eventos da odontologia em âmbito nacional. Então, a Bahia se posiciona hoje no mercado, na odontologia nacional, como um dos centros de referência, e isso é muito bom para nós dentistas que trabalhamos aqui no nosso estado, mas também para os pacientes que aqui vivem, porque seguramente estarão sendo atendidos por profissionais que terão toda a condição de estar cada vez mais capacitados. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer aqui a Ticiane, não somente a ela, mas a todos da Prefeitura Municipal de Salvador, ao secretário de Saúde, que investiram nesse congresso, estimularam e patrocinaram a participação de mais de 300 profissionais da rede da Prefeitura e estarão fazendo uma ação lá no Centro de Convenções, e em nome da ABO eu gostaria de agradecer a iniciativa e a presteza com que fomos atendidos lá na Prefeitura. Que bom que a Bahia também se coloca nesse mercado, né? De trazer grandes eventos, congressos. Nós temos também o mercado aí do turismo grande, mas também esse turismo, as pessoas que vêm para cá para se capacitar, para participar de um evento como esse, desse porte, acontecendo na próxima semana. Portanto, está aí então um recado desse congresso importante que vai acontecer. Quais são então os desafios? Depois dessa conversa que tivemos aqui sobre saúde bucal, o que ainda precisa ser implementado pela Política Nacional de Saúde Bucal, o que estamos avançando, o que é que temos de perspectiva? Bom, o grande avanço dessa gestão é realmente a reconstituição da rede de saúde bucal no município de Salvador, né? Nós saímos em janeiro de 2013, quando assumimos a coordenação, nós tínhamos apenas 66 equipes de saúde da família, saúde bucal, inseridos na saúde da família. E hoje esse número chega a 133, só na atenção básica, saúde da família, fora a tradicional, que temos mais 64 dentistas operando no município de Salvador. Então, a nossa rede mais que dobrou, e isso proporciona uma ampliação de acesso à população, aos serviços de saúde bucal. A média complexidade também ela se reestruturou, todas as unidades vêm passando por reformas para poder ofertar melhor o serviço à população. Inserção de novas especialidades, a prótese dentária também ela já é ofertada no município há 4 meses, a odontopediatria também veio com essa gestão. Então, estamos reorganizando o município para poder ofertar o melhor serviço de saúde bucal que a gente possa oferecer. Daqui a pouco o Luciano pode colocar também os avanços, como a ABO também vem contribuindo para melhor garantia e assistência na saúde bucal. Tem a pergunta do ouvinte, está na linha. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Graças a Deus. Eu faço uma pergunta aí para o doutor ou a doutora. Sim. Eu tenho 8 dentes ainda inferior. Aí eu senti assim como que eles tivessem mole. Eu uso uma ponte assim de ferro.
Aí eu fui para a dentista, a minha dentista aqui em Candeias, e ela disse, talvez seja melhor você arrancar. Mas eu não sei que se seja obrigado a arrancar, mas assim que não é necessário eu tirar meus dentes. Eu digo, eu já uso uma peça a superior. Eu disse, será que é obrigado a ir para outro lugar que em Salvador, ou aqui em Candeias, não tem, que atenda por convênio. Eu digo, misericórdia, meu Deus. O que é que eu faço? Eu gostaria que vocês me dessem uma resposta. Tá bom, ela está em Candeias. Obrigada, ouvinte anônima, não quis se identificar. Está na região metropolitana, estamos falando muito dos centros aqui em Salvador e como é que está a rede de assistência em outras cidades da região metropolitana e talvez até no interior do estado. Não sei se a gente teria essa resposta. Ainda tem ainda a pergunta da Solange sobre o leite no dentinho aí da filha. Bem, tudo bem. Eu posso falar sobre essa última pergunta, a pessoa que falou que tem as 8 unidades dentárias. Assim, quem pode efetivamente esclarecer todas as suas dúvidas é o colega, o cirurgião dentista de sua confiança, que está fazendo o seu acompanhamento. Obviamente que todo cirurgião dentista, ele tenta usar todos os recursos da odontologia para preservar todas as unidades dentárias. Mas, infelizmente, em algumas situações, a extração é o tratamento de escolha. E isso deve ser conversado para que você entenda a razão, a motivação para essa indicação e, a partir daí, passe a ser, inclusive, colaboradora do tratamento, entendendo o porquê da decisão final. Então, eu recomendo que você converse com o seu dentista. Só para ilustrar o caso da ouvinte, qualquer urgência odontológica que ocorra no nosso município, ela pode ser atendida prontamente numa das unidades de pronto atendimento, todas com saúde bucal. Depois eu vou citar quais são as unidades que o usuário pode se dirigir, ou as unidades de urgência odontológica, que ficam no DIC do Tororó, ali próximo à Arena Fonte Nova, e na Liberdade, na rua principal. Então, ocorreu trauma, uma urgência odontológica, dor de dente, em qualquer horário, as unidades são 24 horas, o usuário pode se dirigir a uma dessas unidades para buscar o pronto atendimento. E a indicação de colocar no leite seria mesmo? Sim, mas por um período determinado, até 1 hora ele pode colocar, mas com o dente no leite, procurar o pronto atendimento. Ok, a gente agradece então a participação aqui, obrigada. Assim, às vezes a pessoa, uma avulsão dentária, às vezes o dente caiu no chão. Sim. E aí a pessoa quer limpar e esfregar o dente. Não faça isso. Coloque no leite mesmo, ou o pai, a mãe coloca na própria boca, tá certo? E vai para o consultório odontológico e lá o dentista vai fazer o procedimento. Tá, de higienização e reimplante. Só essa ilustração aí. Que boa orientação aí para a comunidade. Obrigada a todos que ligaram, participaram e fizeram conosco o programa Saúde no Ar de hoje. Agradecemos a Ticiane Mendonça, dentista, coordenadora da saúde bucal do município, a Luciano Cartelucci, que esteve também aqui com a gente da ABO, Associação Brasileira de Odontologia. O Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima segunda. Um excelente final de semana para você, que você possa cuidar cada dia mais da sua saúde. Lembrando aí os nossos canais, todas essas informações, os contatos que foram ditos hoje no programa vão estar no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Acesse, um grande abraço. Saúde no Ar. Informação na dose certa.